Estamos de volta com o debate entre candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. Neste segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas de telespectadores enviadas em vídeo pelo Facebook e pela hashtag Debate Band Rio. Vamos às regras. Primeiro será apresentada a pergunta, em seguida será definido em sorteio o candidato que começa respondendo. Após a resposta de 1 minuto e meio, o adversário terá 1 minuto para comentar. No fim do bloco, os dois candidatos responderão a uma mesma pergunta do Twitter, selecionada pela direção do programa. O tempo de resposta é de 1 minuto. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Vamos agora ouvir a pergunta enviada pelo telespectador Felipe Teixeira. Sou morador da Taquara, na zona oeste do Rio. Como eu sou um grande usuário de transporte público, eu queria saber dos candidatos as propostas deles com relação à tarifa de ônibus. Assim como vem acontecendo nos últimos anos, a tarifa do ônibus vai ficar mais cara de novo no ano que vem? Vamos saber agora quem abre a rodada de respostas. Candidato Marcelo Crivella. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Tenho uma grande preocupação com a questão da tarifa. Por isso chamei para ser meu vice-candidato a prefeito o Fernando McDowell. Conhece tudo de transporte, já discutimos sobre isso. Veja, na questão do BRT, a gente construiu túneis, pontes, demos vias exclusivas para as companhias. Estão gastando menos motoristas, estão gastando menos combustível e ainda assim a passagem aumentou acima da inflação. Não dá para a gente entender uma coisa dessa. Quem perde são aqueles que andam como lata de sardinha, exprimidos e também por falta da Prefeitura ter fiscalizado e cobrado o ar-condicionado que foi prometido. Pode ter certeza que no meu governo nós vamos usar, como engenheiros, eu e Fernando McDowell, as planilhas corretas, vamos fazer as contas certas, não vai haver nenhum tipo de lobby ou pressão das empresas de ônibus para manipular a tarifa que você está reclamando. Uma outra coisa que eu quero lembrar aqui também é que na Zona Oeste as pessoas reclamaram demais por falta de linhas de ônibus e também das vans, que foram feitos trajetos que não atenderam a elas. Tudo isso precisa ser organizado. Quero também dizer a vocês que vou lutar muito para que no bilhete único a gente possa incluir o metrô e que aumente pelo menos mais 1 hora para que as pessoas possam usá-lo. Essas são as nossas principais propostas e garantir também que na questão do transporte vamos terminar com a Transbrasil, que o Eduardo Paes disse que continuaria depois de setembro, mas está parada a obra. É fundamental para a questão da mobilidade no Rio de Janeiro. Candidato, ok. Candidato Marcelo Freixo, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. Olha, Felipe, você está coberto de razão na sua preocupação. Um dos grandes problemas da Taquara é transporte público. Nosso governo, nós vamos cumprir aquilo que o Tribunal de Contas do município está definindo. A passagem já era para estar R$ 3,30 e não R$ 3,80. Quem está dizendo isso não sou eu, não, é o Tribunal de Contas. Porque claramente houve um aumento para além do que está no próprio contrato feito de 2010. O prefeito Eduardo Paes, por decreto, aumentou acima. A inflação no governo do Eduardo Paes nos últimos anos foi de 55%. A passagem de ônibus aumentou 77%. Os empresários de ônibus fazem o que querem. Então, nós vamos reduzir essa passagem, nós vamos acabar com a dupla função. O motorista não pode ser trocador. Isso é um absurdo, só beneficia o empresário do ônibus e não é bom para o motorista, não é bom para o passageiro. E nós vamos criar a integração tarifária de todos os modais. Com um único cartão, você tem que poder andar de todos os modais. Trem, ônibus, metrô, enfim, até mesmo as barcas. É muito importante que você tenha uma integração tarifária para ser mais barato, para você economizar o seu tempo para dedicar mais para a sua família e ser tratado com mais respeito. Vamos agora à próxima pergunta da Mariá para o candidato Marcelo Freixo. Eu sou Mariá, sou moradora do Complexo do Alemão. A minha pergunta para os candidatos a prefeito desse ano é qual é o plano de desenvolvimento humano deles e de educação para áreas de favela. Candidato. Olha, Maria, muito obrigado pela sua pergunta. Eu conheço bastante o Complexo do Alemão há muito tempo, e não só em época de candidatura, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Sistematicamente, converso com vocês dentro do Complexo do Alemão, porque defender os direitos humanos é defender a dignidade da vida e defender o cumprimento da lei, ao contrário de que outros pensam, inclusive na disputa política. Importante dizer que a gente tem que ter hoje uma política pública voltada especificamente para a favela, porque 1/3 da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, vive nas favelas. É inaceitável, por exemplo, só para você saber, Maria, que no Complexo do Alemão
a mortalidade infantil tenha dobrado nos anos do governo do Eduardo Paes. Dobrado. Assim como aconteceu na Cidade de Deus, também aumentou muito, e na própria Rocinha. Isso significa que tem áreas que não são áreas de privilégio, não são áreas de prioridade das políticas públicas. Nós queremos um modelo de desenvolvimento que leve em conta a capacidade territorial. Nós queremos olhar para a favela e ali não pode ser o espaço do medo. Ali tem que ser um espaço de voz, ali tem que ser um espaço de democracia, um espaço de cultura permanente, onde quem produz cultura possa ter os editais, não para um evento ou outro, mas ter fundamentalmente a capacidade de produzir cultura, de produzir identidade e ali ser um espaço de desenvolvimento. Nós queremos que a economia do Rio de Janeiro, nessa crise do mercado mundial, nessa crise do Estado, possa olhar para os territórios e possa fazer com que o pacto do território gere um outro modelo de desenvolvimento, gerando emprego, renda e dignidade para quem mora nas favelas do Rio de Janeiro. Agora o candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para comentar a resposta. Maria, eu defendo já há muito tempo no Congresso Nacional a Zona Franca Social. É levar para as comunidades carentes a possibilidade das pessoas trabalharem perto das suas casas. Eu quero, na Zona Franca Social, tirar os impostos municipais e vou tentar convencer o governo estadual e federal a tirarem também os impostos deles, para a gente poder desenvolver bons negócios nas comunidades, sobretudo para pequena e microempresa. Eu quero usar o poder estratégico de compra do município para encomendar nas comunidades carentes uniforme de gari, uniforme da Guarda Municipal, as placas de trânsito, a roupa de cama, os móveis das escolas. É gerando bons empregos que a gente vai levar riqueza para as comunidades e eles vão melhorar o seu comércio local, vão melhorar suas casas, vão ter mais recursos para educar suas crianças e ter uma vida melhor. E mais do que tudo, as pessoas trabalhando perto de casa vão poder olhar seus filhos para que não caiam nas armadilhas que existem nas comunidades hoje, que é o submundo das drogas. Vamos agora à próxima pergunta enviada pelo Israel Leite, que vai ser respondida pelo candidato Marcelo Crivella. O senhor, como prefeito, diante da situação que se encontra o país economicamente, que afeta também a cidade do Rio de Janeiro, iria liberar verba para a parada gay e para o carnaval? O senhor tem 1 minuto e meio. Olha, eu queria dizer ao senhor de que realmente o orçamento do Rio de Janeiro está 3 bilhões abaixo do passado. Mas na primeira resposta que eu dei aqui, eu disse que iria tentar manter as expressões democráticas das pessoas protegidas pela Prefeitura. No caso do Carnaval, são 16 milhões de reais, mas que voltam para os cofres da Prefeitura. No caso da Parada Gay, existe hoje uma preocupação enorme na população do Rio de Janeiro com essas minorias que sofrem da questão da homofobia. É muita humilhação que passam por grupos que são radicais. Então, é necessário, sim, eu não digo que a Prefeitura coloque dinheiro, mas que mantenha a segurança, a limpeza, a vigilância. Isso é importante, sim. Eu acho que não é aí que nós vamos conseguir economizar os recursos que precisamos para aplicar na saúde e na educação. Eu prefiro cortar recursos nas secretarias. Isso eu quero diminuir a metade, nos cargos de confiança, nesses recursos que são gastos para fazer politicagem. Agora, para defender a expressão democrática das minorias, que, de certa forma, é muito importante para a gente manter a cidadania e diminuir o índice de violência na nossa cidade, esse aspecto eu acho que a gente devia ponderar muito antes de fazer qualquer tipo de corte. Lembrando também que eu quero pedir a toda a indústria do carnaval que me ajude a fazer os uniformes das crianças. Eles trabalham 6 meses fazendo o carnaval mais lindo do mundo, certamente vão poder também fazer os uniformes de criança mais lindos do mundo. Comentário agora em 1 minuto do candidato Marcelo Freixo. Olha, Israel, quero ser muito sincero com você. Primeiro, dizer e fazer uma correção que o carnaval dá retorno de dinheiro, mas a parada gay também dá. Todos os estudos mostram que a Parada Gay trouxe grandes recursos para o município do Rio de Janeiro. Mas não é essa a razão da gente manter o apoio à Parada Gay nem ao Carnaval. A Parada Gay é fundamental porque é um instrumento pedagógico de combate à intolerância. É um instrumento fundamental de cidadania. Não são poucos os crimes de homofobia, não são poucos os crimes contra transexuais e contra travestis. É papel do poder público enfrentar isso e essa legitimação dessa manifestação é importante. O Carnaval é a maior festa popular democrática do Rio de Janeiro. Não só o carnaval do desfile, não só o carnaval vinculado ao turismo, mas o carnaval dos blocos de rua que precisam ser desburocratizados, que precisam ser estimulados para ocuparem as cidades, a cidade inteira, chegarem também na Zona Norte, chegarem também na Zona Oeste. Sem dúvida alguma, merece investimento público, porque tem retorno, não só financeiro, mas retorno de alegria e de sentido de ser do carioca.
Vamos agora à próxima pergunta enviada pela Juliana e ao candidato Marcelo Freixo, que vai responder. Hoje existem mais de 5 mil pessoas morando nas ruas aqui no Rio de Janeiro. E eu queria saber do candidato qual é a proposta que você tem para resolver essa questão. Olha, Juliana, muito obrigado pela sua pergunta. São, na verdade, quase 6 mil já pessoas morando em situação de rua no Rio. Para muitos, o morador em situação de rua ele é um problema para a cidade. Não é para a gente. Ele é uma pessoa que tem problema e ele tem que ser ajudado pelo poder público. Primeiro é a política de abrigos, que é um equívoco da prefeitura atual. Boa parte dessas pessoas em situação de rua estão morando no centro, início da Zona Norte e Zona Sul. Os abrigos são construídos quase que na totalidade deles e em número muito insuficiente. Hoje tem abrigo apenas para 2 mil pessoas, nós temos quase 6 mil nas ruas, isso mostra que é uma prefeitura que não tem compromisso com os mais necessitados, com os mais pobres, e deveria ser prioridade de qualquer poder público. Esses abrigos são na Zona Oeste, a gente não quer, a gente quer que o abrigo seja perto, o abrigo tem que ser um espaço de escola, o abrigo tem que ser um espaço de educação, de cultura, de arte, de tratamento, esse abrigo não pode ser compulsório, não dá para trocar o papel da saúde pública por tratamento religioso, com todo o respeito que eu tenho ao conjunto imenso das religiões. Tivemos uma experiência trágica no Rio de Janeiro, coordenada por Rodrigo Bettelin, de internação compulsória, que gerou casos graves de corrupção, como é o caso da Teslu. Você pode clicar aí, investigar o que foi Rodrigo Bettelin, Teslu, como é que isso se deu na política de internação compulsória. Isso a gente não vai repetir no nosso governo. A gente vai investir na saúde mental, nos abrigos, na acolhida, que é fundamental, porque humaniza a cidade do Rio de Janeiro. Candidato Marcelo Crivella, 1 minuto para comentário. Olha, esse problema tem diversas matrizes. Agora, é importante a gente saber que na questão principal e mais grave está a droga, está o crack, que faz com que a pessoa fique completamente afastada de toda a vida social, inclusive da família. Nesse momento, a gente precisa adotar um programa semelhante àquele que foi adotado em São Paulo e com muito sucesso. É oferecer a essas pessoas trabalho, qualificação para ter um emprego, uma bolsa para eles receberem condições de morarem em algum local, em um hotel, se hospedarem em um hotel e se alimentarem e terem condições de começar uma nova vida. Eu conheci o projeto lá em São Paulo e foi muito exitoso. Eu acho que a gente deve adotar a mesma política aqui no Rio de Janeiro. Agora, existem outras pessoas que simplesmente não têm recurso para voltar para casa, o transporte é muito caro. Existem outros que não conseguem um emprego formal. E no emprego informal não conseguem ter salário. Eu quero abrir espaço para essas pessoas. Sabe, as pessoas criticam muito o meu tempo como pastor, como missionário na África, mas foi o tempo mais rico da minha vida, porque era exatamente recuperando pessoas assim. Candidato, e vou usar essa experiência agora como prefeito. Agora os dois candidatos respondem a uma mesma pergunta enviada por telespectadores pelo Twitter e selecionada pela direção do debate. A ordem de resposta é inversa à do primeiro bloco. A pergunta é de Rodrigo Alencar. Qual a posição dos senhores com relação à privatização do Zoológico do Rio de Janeiro? O candidato Marcelo Freixo, então, começa respondendo. Olha, Rodrigo, eu não sou favorável à privatização. Eu acho que você pode ter ali algumas parcerias. Eu acho que você pode, como já existiu na prática antiga do zoológico, especificamente no tratamento de alguns animais, mas mais do que isso, é uma lástima ver o que o governo fez com o zoológico, que é um dos pontos turísticos mais importantes. Agora, o mais importante é que o espaço do zoológico pode ser um centro de capacitação, um centro de estudo, um centro de cuidado nos animais. A gente não tem uma política pública hoje eficaz de cuidado com os animais. A gente vê hoje um trabalho belíssimo da SUIPA, mas que não tem a parceria da prefeitura, você não tem instrumento de castração móvel que deveria ter, chegando fundamentalmente nas favelas do Rio de Janeiro. O hospital veterinário hoje ele é insuficiente, fica ali na Mangueira. Então era muito importante que esse espaço do zoológico pudesse ser um espaço também de pesquisa e de elaboração para que melhorasse a política de cuidado com os animais no Rio de Janeiro. Candidato Marcelo Crivella. Olha, nessa questão dos animais eu tenho muita preocupação. No Congresso Nacional eu fui autor do Estatuto dos Animais para acabar com a crueldade. E uma das maiores que eu já vi é essa aqui do nosso zoológico. E ela começa no sistema viciado pelo qual ele foi concedido. Ali a empresa que manifestou interesse foi quem fez o edital. Ela fez o edital e ela ganhou o edital. Isso traz uma controvérsia enorme. Isso mancha o processo.
E pior, o prefeito nunca deu atenção para aquela área que é uma área fascinante para as nossas crianças, que precisam ali no zoológico, nos primeiros anos de vida, aprenderem o amor pelos animais. Olha, nenhuma cidade, nenhuma civilização pode se considerar culta praticando as virtudes a serviço da humanidade se não aprender a amar os seus animais. Eu vou dedicar cuidado especial ao zoológico e mais, assumo com vocês o compromisso de termos um hospital público para os nossos animais e também uma farmácia popular. Assim como as políticas que defendo no Congresso Nacional, vou aplicar aqui como prefeito. Nós voltamos já a eleições 2016. Você decide na Band.